E aí, em setembro de 2019, eu lembro muito bem. 2018. Setembro de 2018. 14 de setembro de 2018. Exatamente. A gente foi acionado. Tá. Na madrugada do dia 15, 3 horas da manhã, reúne os oficiais e sargentos do Regimento Sampaio lá, né? Do batalhão. Vamos para mais uma operação. Era só mais uma. Só mais uma, né? E era pra gente fazer um cerco lá na comunidade da Vila da Penha. Né? Lá na verdade era uma operação no Complexo do Alemão. Porque o que acontece? No mês de agosto a gente já tinha ido pro Complexo do Alemão. E foi complicadíssimo, certo? Muito complicado. Foi quando o pessoal de outras unidades aí teve baixa. O pessoal, né, acabou falecendo no combate lá. Morreram 3 militares, foram mortos, né, no confronto. Morreram 10 traficantes. Então foi meio tenso. E teve uma reunião lá no batalhão, vamos partir para mais uma operação. Só que a gente só ficava sabendo para onde a gente estava indo na hora que a gente estava dentro da viatura. Então a gente partiu na viatura, a gente ficou sabendo. E eu lembro muito bem do Moravia, que é um grande amigo meu, e que ele era muito mais corajoso que eu. Para essas operações, eu era um cara mais medroso, né? Não digo medroso, eu era mais comedido. Eu tinha mais cautela. Tinha mais medo, né, cara? Pô, medo e cautela. Disposição do caramba e tal. Eu tinha disposição pra ir. Mas eu sabia dos perigos. E eu não negligenciava. Em nenhuma. Porque não é filme, né? Não é Free Fire. A galera às vezes pode estar falando. A galera acha que é Free Fire, acha que é filme, caramba. Porra, fica numa parede aqui. Se esconde aqui atrás da parede. E eu vou daqui a 100 metros e vou começar a entupir de tiro de 762 na parede. Mas você tá atrás da parede. Vê como é que tu vai ficar. Duvido, filho. Vai ficar, pô. Duvido. Enfim, partimos pra operação. Eu lembro muito bem, estava na viatura, o Moravia falou, cara, tô sentindo uma parada estranha. Falei, que isso, Moravia? Você, cara? Cara, porra, Moravia é maior carcação, né? Cara fortão e tudo mais. Tô sentindo uma parada estranha, cara. Poxa, anota aí meu número da minha senha do banco, minha conta, o número da minha mãe. O que é isso, cara? É, cara, porque se acontecer alguma coisa comigo, pô, tu tem tudo aí, passa pra minha mãe, ajuda minha mãe. Falei, tá maluco, cara? Não vai acontecer nada não. Ele, pô, cara, tô com uma sensação ruim, sabe? Poxa, um sentimento estranho. Falei, não, cara, para com isso. Vambora. Eu lembro que a gente chegou lá no Complexo do Alemão, quando a gente foi entrando... Poxa, tu vai entrando na favela e a gente foi entrando, porra, voado de viatura e as bocas de fumo vão se desfazendo, né? Vai soltando fogos na tua frente, assim. Quando tu olha, tem um cara soltando fogos e uma correria nas bocas e a gente entrando. Até então não teve tiro nenhum. Eu sei que a gente parou em frente à pedreira lá da Serra Fazendinha. Serra da Misericórdia. Início da Serra da Misericórdia, paramos lá e ficamos lá estacionados. Qual era a ideia? A gente ia fazer um cerco e a polícia ia entrar pela frente da favela da Vila da Penha, lá da Vila Cruzeiro, né? Lá na Vila Cruzeiro. Só que teve um erro de comunicação entre o BOP, o Choque, e a gente. Eles entraram antes, então os bandidos recuaram antes. Então, em vez da gente estar esperando eles chegarem na mata, eles que estavam já na hora que a gente chegou. Só que eles não sabiam que a gente estava chegando. A gente chegou por trás. Ou sabia, mas não estava entendendo direito. Então já começou uma intensa ali troca de tiros. A gente começou a ser alvejado. Né? A minha viatura tomou 6 tiros naquele momento. Todo mundo se jogando no chão, se abrigando. Um caos. Isso já de cara. Isso na mata ainda, no meio do mato. Eu não conhecia nada da mata, ninguém conhecia nada. O umbreu era uma madrugada escura. E aquela madrugada de inverno, né? Onde o céu tá laranja. Estranho, demorava a hora a passar, os minutos a passar. Eu lembro de um bate-papo que eu tive com um amigo meu, Rafael. Ele tava do meu lado, eu falei, cara, que isso, cara? Caraca, mano, será que a gente vai conseguir sair dessa porra? Cara, não sei. E era muito tiro, e eram focos de tiro e tudo mais. Aí a gente foi avançando. Chegamos em frente a uma guarita, onde tinha uma cancela. Uma guarita e uma cancela. Quando a gente parou ali... A gente começou a tomar nossas posições reais que a gente tinha que tomar dentro daquela situação. E a cancela começou a ser alvejada ali por traficantes. Isso já era 4:30 da manhã. E aquele céu laranja, aquele clima quente, aquela chuva fininha. Porra, um dia esquisito. E eu me abriguei, a troca de tiro intensa. Eu lembro que a gente começou a responder os disparos deitado num trilho de trem velho, e tinha um esgoto assim perto, né? Porque ali era a sede da pedreira. Isso mesmo. Tinha uma casa e tinha essa cancela. E aí, poxa, cada vez que a gente respondia os disparos,
a gente percebia porque os traficantes eles estavam dando tiro na gente de hidraçante. Eu tava vendo que os tiros estavam altos. Cada vez que a gente disparava, parecia que eles estavam vendo onde a gente estava, denunciando a nossa posição. Então aqueles tiros iam cada vez ficando mais próximos da gente. Teve uma hora que estava tão próximo que começou a bater alguns tiros no trilho de trem que estava na nossa frente. Só que a gente estava tipo numa valeta abaixo. Entendi. E, poxa, a gente viu que estava perto. O meu medo era chegar um cara andando ali e... atirar por cima de você e o pessoal embaixo na vala. Então eu ficava sempre vigiando e tudo mais. Minha munição acabou aí. O pessoal que acha que é Rambo, né? Não sabe como é que funciona. Cara, eu tremia na hora de trocar o carregador pra caralho. E todo mundo também tremia. E todo mundo nervoso. E ninguém sabe o que fazer. O tenente tava lá comigo, tava nervoso pra caralho. E eu também. E o porra... Porque ninguém tava esperando essa porra. Isso, e o pessoal... Na verdade, deu errado, né? Deu uma merda, deu merda. Deu tudo errado nesse dia pro exército. Começou errado. Começou errado, deu tudo errado. E o comando, né? Comando, tava ali nessa casa, ali, né? Vem pra cá. E, poxa, não vamos, porque, pô, a gente não tá sendo alvejado. Eles estavam mais protegidos lá. Não dá. Eles estavam protegidos lá. E aí, cada vez mais perto, teve um momento que eu peguei o capacete, botei na minha cara. Botei o capacete na minha cara. E me abriguei e falei, cara, tá chegando muito perto. Pô, peguei o fuzil do soldado. Meu fuzil tava no esgoto. Eu tropecei, caiu o esgoto dentro do meu fuzil, do cabo. E tava um caos ali naquela valeta, a gente ali. E aí a gente conseguiu fazer uma base de fogos. O que é uma base de fogos, né? Pra quem tá assistindo. Dar vários disparos na direção ali da onde estava vindo o tiro dos traficantes. Eles cessaram, né? Que eles ficaram com medo. Enquanto a base de fogo estava acontecendo, o pessoal ia desbordando. O pessoal ia correndo, saindo dali. E aí todo mundo conseguiu sair. A gente se abrigou nessa casa. Eu lembro que eu cheguei lá pálido já. E isso já tinha passado 1 hora de tiro. E quando eu tava lá dentro dessa situação, eu lembro que meu telefone tocou, cara. 4h pouca da manhã. Quando eu olhei era a Mônica me ligando. Mônica nunca me ligou. Ela tá acontecendo alguma coisa e tudo mais. Eu falei, cara, tá acontecendo. Dessa vez tá acontecendo. E os disparos no fundo. Aí depois eu falo contigo. Desliguei o telefone lá, né? A gente se falou rapidamente ali no telefone. Guardei o telefone no bolso e ali naquela situação toda e começou o pessoal a retrair das suas posições. A ordem era retrair porque a gente tava tomando bola, né? Não tava dando certo. A gente não tava conseguindo fazer. E no fundo, eu lembro que era tenebroso, assim, no fundo. É aquelas 150 batidas por minuto do funk, né? Porque o baile acabou. Era o baile da gaiola, né? O baile acabou. E o DJ abandonou. Inclusive no vídeo do Glauber, o DJ desse dia... Ele comentou e contou isso, né? Não, nos comentários. Ele comentou lá no vídeo, né? Desse corte dessa história no Glauber. E ficava aquela batida de funk. Esse dia foi... O cenário de filme de terror. O céu vermelho. A gente perdido naquela mata, porque deu errado. Aquele funk de fundo que não parava. E o dia começou a querer clarear. E os traçantes rolando ainda. A gente tomando tiro. Só que a gente já estava numa situação onde estava abrigado. Quando o pessoal foi voltando, voltou um pelotão, um GC, né? Um grupamento do meu pelotão, dizendo que a viatura tinha ficado para trás. E o meu amigo, que é o sargento, que tava lá, gente boa, trabalhei com ele muito tempo, cara muito bom. Poxa, a filhinha dele eu acho que tava pra nascer, eu tinha acabado de nascer, a mulher dele tava grávida, ele tava muito emotivo com isso. E ele recebeu uma ordem do comando pra poder ir lá buscar a viatura. Cara, você vai lá e vai buscar a tua viatura. Por que aconteceu? Na hora que ele tava invadindo, ele tava mais na frente, ele deu esse azar de estar nessa posição mais perigosa, ele era a primeira viatura. Um soldado, a viatura começou a tomar muito tiro, graças a Deus ninguém ficou ferido, mas um soldado caiu e quebrou o braço. Inclusive o primo desse soldado também comentou lá no vídeo do Glauber lá. Quebrou o braço muito feio. O braço dele ficou para trás, ele ficou bem ferrado, assim. E eles tiveram que manobrar aquela situação, tomando tiro pra caramba, conseguiram voltar, mas deixaram a viatura lá. O motorista deixou a viatura, só que ele deixou, se não me engano, com a chave na ignição. E aí a preocupação era, os bandidos vão pegar a viatura e vão ficar dando passeio. Vão filmar, vão tacar fogo na viatura. Vai lá pegar a tua viatura, sargento. Tá bom. A gente se reuniu pra pegar a viatura de volta. O capitão, que tava de... Como é que chama? S3. S3, né? Ele era fazia o planejamento da operação. O capitão reuniu com a gente e falou, vamos lá buscar essa viatura. Nem que a gente vá a pé. Não, a pé... Poxa, eu lembro que eu cheguei pra ele e falei, capitão,
A pé é foda, cara. Não é Free Fire, não é jogo de videogame, pô. Olha como é que tá. Porque no mês anterior a gente tinha ido pro complexo do Alemão também. E tinha sido uma operação que foi um sucesso. Deu tudo certo. Nessa tava dando tudo errado. Só que na outra ele tinha ido numa posição mais operacional. Nessa ele tava indo numa posição mais estratégica. Então ele não tava na linha de frente. Então a gente tem que passar a realidade, né, pro nosso comandante do que tava acontecendo. Aí ele, cara, tá assim? Pô, então vamos esperar o blindado. Graças a Deus chegaram os blindados. Eu lembro que, poxa, chegou 2 blindados, eram 3 G6. Precisava de mais um blindado. Ele, não, um blindado vai... Um GC vai a pé. Um GC vai a pé. E não dá. E graças a Deus chegou um blindado. Foi até um blindado de um grande amigo nosso. Gente boa demais, depois eu vou mandar um abraço pra ele. Porque eu não quero citar o nome de ninguém. Não vou citar o nome de ninguém. Não vale a pena citar o nome do pessoal, né? Não vale a pena. Esse dia eu também tava presente e... Até porque a pessoa tá nativa ainda. O pessoal tá lá e tal. Esse dia foi foda. Eu tava no outro lado, o Caio tá contando toda essa história e eu ouvia tudo, porque eu tava na parte de cima. Eu subi pela Pedra do Sapo, que foi onde fizeram o micro-ondas do Tim Lopes. Então eu subia e eles lá embaixo, a gente não conseguia. A gente viu o pessoal correndo e o tiro, bala comendo, bala voando. Só que a gente não conseguia fazer base de fogos pra tentar ajudar a galera lá, porque não dava pra identificar o que era tropa e o que era bandido. Uhum. Entendeu? Sim. E aí, voltando aqui à história, a gente foi buscar a viatura. Chegou lá na hora de buscar a viatura, chegamos numa posição que era o seguinte, a viatura tava... Imagina que essa caneca é a viatura, essa caneca aqui é a viatura, aqui era uma rua, aqui era um brisolão. A gente estava aqui no celular. A gente saiu daqui, qual era a ideia com a viatura? Parar um blindado aqui, na frente da viatura, da onde estavam vindo os tiros, desse colégio. Os traficantes pareciam que estavam lá em cima desse colégio. E uma outra aqui, proteger a viatura. O motorista desce rapidamente, manobra e a gente volta. Só que nessa descida, a gente começou a tomar muito tiro. Na hora de abrir a viatura, alguns militares desceram para tentar responder os fogos para fazer a segurança do motorista. Nessa descida, eu lembro que, poxa, eu já vi o capitão alvejado já no chão, muito triste a cena, assim, tá na minha cabeça até hoje. E ele tomou um tiro de fuzil no pescoço dos traficantes naquele dia. Foi um dia muito triste mesmo. Eu lembro que a gente socorreu ele, eu lembro dele gritando assim o nome do filho dele, que é o mesmo nome que o meu. Muito triste também isso. E é uma cena que ficou marcada. E as coisas aconteceram do jeito que tinham que acontecer. Ele foi socorrido, foi pro hospital, ficou internado por 20 dias, mas acabou vindo a falecer logo depois. E é muito revoltante, né? Porque tava falando agora com o Andros. Eu já fui, né? Todo mundo aqui já foi em vários enterros. Foi um dos enterros mais tristes que eu já fui, porque aquela cena, né? Da injustiça, do bandido ter matado, o mal venceu o bem naquele momento, né? Tu vê que traficantes tiraram a vida de um cara jovem, cheio de vida, uma carreira brilhante no exército. Um cara que estava em ascensão na carreira dele, família. E eu lembro da cena do cabo, né, tirando a bandeira do Brasil e botando ali em cima ali do caixão dele. E aquela marcha fúnebre que tem, tudo mais. Eu tava na guarda. Tu tava na guarda fúnebre dele, eu tava lá como só espectador, né, nesse dia. E foi bastante triste, bastante comovente, né, aquela cena toda. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, cara. Foi um dos dias mais tristes também da minha carreira ali como militar. Foi bem pesado. E impactou muito isso na minha vida depois. Mas são experiências que a gente acaba passando aí como militar do exército. Fica o aprendizado, né? Eu sei que esse vídeo aqui, essa história que eu já contei, já chegou lá no próprio batalhão, né? Que a gente servia e tudo mais. Tem gente que, torce o nariz quando ouve a história. Tem gente que nem tava na porra da operação. A maioria não tava na porra da operação. Não. Os críticos não estavam em porra nenhuma aí, né? Quem tava, gostando ou não da gente, sabe o que aconteceu. E a gente tava lá. E a gente foi em todas, cara. Só critica quem não tava, exatamente, né? A gente tava em todas. Tava em todas. Né? Mas também, foda-se também, tá criticando, caguei pra essa porra. Cada um sabe o que faz aí da vida. E cada um sabe a sua verdade, né? Cada um sabe a sua verdade, tô cagando. Então essa foi uma história pesada que aconteceu ali. E quando esse fato acabou, que virou o mês de outubro, teve a eleição da época ali, Bolsonaro versus Haddad. Isso mesmo. Ele morreu no dia do segundo turno, do primeiro turno, né? Ele morreu no primeiro turno, o capitão veio a falecer, isso foi em setembro. Primeiro turno foi 7 de outubro, ele faleceu. Teve o segundo turno, depois do segundo turno virou novembro.
O Boladão entrou de férias, nosso amigo. Eu acabei assumindo ali a função, né? Não sou Enkmate, né? Mas eu assumi ali a função dele. E no mês de novembro ainda tiveram algumas operações, mas eu não participei de nenhuma. Foi pra Belfor Roxo. É. Foi pra Chapadão de novo. Acho que eu participei só de mais uma, cara. É. Mas ele já tava bem, né? Já tava. Bem no final. Bem no final já. Não, a pessoa já tava na. Tipo assim, depois desse falecimento, depois de todo esse fato aí. O pessoal diminuiu muito. Era só, o pessoal tava só querendo. Eu lembro, só, cara. era só o assim, agonizômetro, dentro só pra ir do embora. exército, né? Essa notícia se espalhou, Sim, né? com certeza. Aí eu lembro, né, dessa notícia do capitão, que ele tinha falecido e tal. Enfim, todo mundo ficou muito triste, né? A gente ficou sabendo da história. Eu não tinha ideia de que o Caio Anderson estava lá. Não conhecia. Conhecia, né, a gente não se conhecia nessa época, né? Não tinha nada a ver. Mas eu tava lá no meu quartel e aí a gente ficou sabendo da morte dele nas operações. E aí as operações começaram a diminuir, né? Começou a ter uma pegada diferente. A gente foi pra algumas ainda. Eu continuei na companhia operacional. Eu trabalhava diretamente com ele e tal. Então foi um choque muito grande pra gente. E pro Caio, o Caio tava em loco no local, no momento ali, né? E Caio, sabe o que eu lembro desse dia? Tem uma foto que a gente posta no Militar sempre. E pra mim tem um símbolo do cacete. Que é uma foto, porque foi o seguinte, depois dessa situação que o capitão foi removido, o Caio foi pra mesma posição que eu tava. Aí tu ficou dentro do Guarani, lembra? Sim. Dentro da viatura. E, pô, eles estavam exaustos, mortos, cansados. E eu fiquei na posição, tomando conta da posição que ele tava e tal, pra que o pessoal pudesse descansar aí pra gente sair. E tem uma foto, que a gente tirou uma foto, que depois a gente postou algumas vezes no Militar e tal. Essa foto simboliza muito pra mim. Eu tô de touca, de fuzil e luneta, e tu tá com a pistola no colete aqui. Então meio que descansando Exatamente. E sem capacete na tudo posição. Pra ir embora. Exatamente. Eu guardei assim na posição ali. Lembra que passou um cara com um carro cheio de bebida de refrigerante, laticínio, não sei o quê. Te abordou o cara, porque, pô, no meio da Serra da Misericórdia. E... Cara, realmente são momentos assim que a gente fica pensando assim, caraca... Todos nós, né, cara? Poderia ter sido a gente e tal.